A linguagem cósmica. Capítulo 13. Intuição. A intuição brota do fundo do coração humano. Tem dois aspectos: a intuição que depende da impressão recebida do exterior e a intuição que não depende de qualquer impressão exterior. Chamamos de impressão ao primeiro aspecto e de intuição ao segundo aspecto. Intuição é uma faculdade delicada. É, portanto, uma faculdade feminina, porque provém da sensibilidade e por natureza a mulher é mais intuitiva do que o homem. Quantas vezes ouvimos alguém dizer: "Este homem causa-me uma certa impressão" e não haver nenhuma razão a justificar tal impressão. Talvez a pessoa que proferiu a frase nem seja capaz de encontrar um motivo plausível que justifique sua impressão, mas, apesar disso, a impressão é correta. Há pessoas, e até certos povos, que são intuitivos por natureza. Para um intuitivo não há necessidade de conhecer uma pessoa para saber tudo acerca dela, basta vê-la por alguns momentos. Logo que os olhos do intuitivo caem sobre a pessoa, instantaneamente surge uma impressão do primeiro aspecto, isto é a intuição que depende da impressão exterior. O homem possuidor de uma mente delicada, tranquila, em geral tem intuição. O que possui uma mente grosseira e inquieta, não tem intuição. Intuição é supersentido e pode ser chamada de sexto sentido. É a essência de todos os sentidos. Quando alguém diz que está sentindo alguma coisa, não significa que tem razões objetivas para provar o que está sentindo, simplesmente sentiu sem que tenha havido qualquer razão externa ou sinais objetivos. A intuição que não depende da impressão exterior, é de natureza ainda mais profunda. Ocorre da seguinte forma: antes da pessoa fazer alguma coisa, já sabe o que advirá de seu ato, antes de dar início a um empreendimento já previu seu resultado. Muitas vezes a intuição é uma espécie de direção que surge do âmago, uma espécie de aviso interior. Como é percebida a intuição? Primeiramente expressa-se na linguagem do sentimento. Esse sentimento espalha-se dentro do horizonte da mente, toma uma forma, tornando uma ideia mais narrativa. A mente dá uma forma à ideia e a linguagem interpreta para nós a ideia. Assim sendo, a intuição pertence ao coração sensível. A intuição tem três condições diferentes, cuja finalidade é se tornar bastante clara e ser distinguida, a saber, sentimento, imaginação e uma frase. Alguns ouvem a voz da intuição quando ainda estão no primeiro processo de desenvolvimento. São os mais capacitados para perceber a intuição e são chamados de intuitivos. Outros distinguem a intuição quando ela se expressa no campo do pensamento. Há ainda outros que distinguem a intuição somente quando ela se manifesta na forma de uma frase. O intuitivo é um indivíduo bom, amoroso, de coração puro, um homem de boa vontade. Intuição nada tem a ver com erudição. Um homem iletrado pode ser muito mais intuitivo do que um muito qualificado, porque o campo da intuição é completamente diferente do campo do conhecimento. A intuição vem de outra direção. É frequente um intuitivo cometer um erro ao captar a intuição e não saber se ela é correta, porque a intuição vem de um lado e a mente iria de outro lado. O intuitivo fica sem saber se trata de intuição ou ação da mente. Se ficar desapontado, perde a fé em si mesmo e reagirá, como é natural, não querendo mais pensar em intuição, fazendo com que essa faculdade diminua dia a dia. É preciso que saibamos, em primeiro lugar, que captar uma intuição é uma das coisas mais difíceis, porque imediatamente entram em ação, de um lado, a intuição e, de outro lado, a mente.
É como se as duas extremidades de uma vara se movessem para cima e para baixo e não conseguíssemos notar qual das duas se elevou em primeiro lugar. Precisamos, pois, analisar bem a ação da nossa mente, como se tivéssemos uma ardósia à nossa frente. Enquanto estivermos olhando, é preciso que sejamos capazes de afastar as impressões que surgem de todos os lados e fixar a mente exclusivamente no nosso ser interior. Através do desenvolvimento da concentração e da quietude da mente, podemos nos sintonizar com o diapasão, ou som padrão de afinação, até atingir a percepção da nossa intuição. Se ficarmos desapontados com a percepção da intuição, não percamos a coragem, continuemos, mesmo que pareça estarmos incorrendo sempre em erros. Se perseverarmos, chegaremos à correta percepção da intuição. Os impulsos do intuitivo são frequentemente guiados pela intuição. Os impulsos de quem não possui intuição podem provir de uma outra direção, da superfície. O impulso ideal é o dirigido pela intuição. Impulso é como um pequeno pedaço de palha flutuando na superfície da água. A palha transforma-se em impulso quando é empurrada pela onda que vem de trás. Do mesmo modo, o homem é elogiado quando seu impulso é correto e apontado como culpado quando seu impulso é incorreto. Se pudéssemos ver o que se oculta atrás do impulso, não seríamos tão afoitos em expressar uma opinião sobre o assunto. O sonho é uma coisa maravilhosa, um fenômeno da mente. No sonho não funciona apenas a imaginação e o pensamento, também a intuição. As intuições que surgem no estado de vigília, aparecem no estado de sonho e se tornam mais claras. Nessa ocasião, como é natural, estamos concentrados, com os olhos fechados para o mundo exterior, mas mesmo assim ainda existe o seguinte problema: logo que a intuição surge do íntimo, a imaginação aparece da superfície e não sabemos como distingui-las. Eis o motivo de muitos sonhos serem tão confusos. Uma parte do sonho expressa alguma verdade e outra parte do sonho é confusa. Não há sonho sem significado. Se o sonho não tiver nada a ver com a intuição, será mera atividade automática de tudo que nossa mente produziu durante um dia de trabalho, passando automaticamente diante de nossos olhos como uma fita de cinema. Mas mesmo atrás disso há um significado, pois nada é projetado na tela da mente que não tenha raiz no solo do coração, produzindo desse solo do coração flores e frutos. Se a intuição estiver trabalhando no sonho, o sonho será uma narrativa de alguma coisa do passado, do presente ou do futuro. Um homem muito evoluído não sonha muito. Também uma pessoa muito densa, que nunca se preocupou que seu cérebro funcionasse, não sonha muito. Está feliz e contente e não tem a mínima preocupação em pensar. Não tem muitos sonhos. Não pensem que é raro encontrar tais almas. Estamos com muita frequência encontrando almas que consideram um transtorno o ato de pensar. Preferem não se preocupar com pensamentos. A mente exerce uma reação sobre o corpo. O corpo ri sobre a mente. Portanto, é natural que uma irregularidade no corpo físico lance uma sombra na mente e produza na mente a mesma desordem. Os sonhos que constantemente mostram sufocações, os sonhos que incluem afogamentos e incapacidade de andar e falar, não são devido ao estado de saúde. São resultados das impressões conservadas pela mente. São uma espécie de desordem psíquica da mente, de uma doença da mente. A mente deve ser curada desse mal. Os sonhos que incluem voos, estão muito ligados a ideias biológicas. Expressam também psicologicamente o contínuo esforço da alma para se elevar acima da escravidão da limitação imposta pela vida na Terra.
Esses sonhos de voos significam igualmente uma jornada a ser empreendida pelo homem no futuro. É a dança da alma que faz uma pessoa cantar durante o sono. Há um tipo de sonho em que tudo aparece às avessas, como um espelho que mostrasse gorda uma pessoa que é magra ou uma pessoa magra quando ela é gorda, ou ainda uma alta quando é baixa e uma baixa quando é alta. A mesma coisa acontece com a mente, onde as coisas aparecem justamente ao contrário do que são. Esse defeito pode ser atribuído à mente. A mente está, digamos assim, de cabeça para baixo e é por isso que o indivíduo vê tudo às avessas, especialmente no estado de sonho. Às vezes o sonho mostra exatamente o oposto do que aconteceu, do que é, e do que vai acontecer. Se o indivíduo não compreender esse tipo de sonho, interpreta-o como o vê, justamente ao contrário do que deve ser. O sonho simbólico é trabalho de uma mente sutil. É um dos mais maravilhosos trabalhos da mente. Quanto mais sutil a mentalidade, mais sutil será o símbolo em que se expressam a imaginação ou o pensamento. É por isso que tem sido sempre fácil aos místicos ver a evolução de uma pessoa através de seus sonhos. Quanto mais sutis os sonhos, mais sutil é o indivíduo na sua evolução. A virtude, no entanto, não está apenas na sutileza, está na simplicidade. Os poetas, músicos, pensadores, escritores, pessoas imaginativas, têm sonhos maravilhosos. O esplendor desses sonhos está na sua magnífica simbologia. Há sonhos que podem ser chamados de visões. São reflexos das pessoas, de suas mentes, de mundos, dos planos em que a mente está focalizada. Se a mente estiver focalizada no mundo exterior, os sonhos virão desse mundo exterior. Se alguém focalizar a mente sobre si mesmo, no sonho aparecerão seus próprios pensamentos. Se a mente estiver focalizada em determinada pessoa, essa pessoa e tudo que estiver no seu íntimo se refletirão no sonho. Se a mente estiver focalizada num determinado plano de existência, as condições desse plano serão refletidas na mente. As condições dos sonhos serão as que prevalecerão após a morte. Quanto mais profundamente penetrarmos neste assunto, mais certeza teremos que é pela compreensão dos sonhos, sua natureza, mistério e caráter, que podemos entender todo o segredo da vida.